Bom dia, é um prazer imenso estar aqui nessa casa, nesse lar, né? Lar de Maria da Paz, e bem coerente com o nome, né, da casa, a gente vai falar um pouquinho de um tema que já começou a ser aqui tão bem tratado pelo nosso amigo Ramon, a questão da paz interior, né? Já que o nosso tema hoje é a paz do mundo começa em mim. E esse tema, ele é um tema que nos leva para uma viagem dentro de nós mesmo. Primeiro que eu vinha para cá e vinha pensando nesse título, né, A Paz do Mundo Começa em Mim, e vim pensando assim, de que maneiras que a gente pode interpretar esse título? A Paz do Mundo Começa em Mim. Primeiro, pode ser que alguém interprete essa frase de uma maneira, eu diria, poderosa, né? Ou seja, então eu sou responsável pela paz do mundo, é isso, né? Começa em mim, eu devo dar o primeiro passo para que o mundo fique em paz. E tem também uma interpretação que é uma interpretação que vamos chamar de mais subjetiva, mais humilde, e seria uma interpretação que tem um pouco a ver com aquilo quando a gente diz assim: deixa eu fazer a minha parte, né? Deixa eu fazer o meu trabalho de formiguinha, porque fazendo a minha parte, e se cada um fizer a sua parte, depois a gente vai juntar as partezinhas de cada um e a gente vai formar uma coisa maior. E eu acho que é exatamente dessa maneira que a gente precisa interpretar o título, né, da nossa fala hoje. A paz do mundo começa em mim, porque se cada um se responsabilizar por essa paz, quando a gente juntar a paz, ela vai ser coletiva, né? Eu queria lembrar, a princípio, que nós somos espíritos de terceira ordem. E para quem não lembra bem o que isso significa, significa que nós somos espíritos que ainda nos encantamos muito mais fortemente pelo mal do que pelo bem, infelizmente. A gente está tentando, batalhando para evoluir e para se tornar espíritos de segunda ordem e construir verdadeiramente, né, um mundo de regeneração. Mas a gente está ainda nessa batalha, tentando. E por que eu gosto de lembrar sempre isso? Porque muitas vezes a gente se cobra, né, comportamentos, a gente se cobra resultados, pensamentos, evoluções, como se já fôssemos espíritos de segunda ordem. Então, o que eu quero dizer, em outras palavras, é que plantar a paz dentro de nós é um exercício diário, de tentativa. E eu vou perder a paciência amanhã, mas eu vou recuperar depois de amanhã, né? E que eu vou perder a paciência com o meu marido, eu vou perder a paciência com a minha vizinha, eu vou perder a paciência com o meu filho, eu vou perder a paciência no trabalho. E perdoe-se por isso. Não esqueça nunca, somos ainda espíritos de terceira ordem. E como tais, nós não estamos prontos, né? A gente não pode encarar o espiritismo como um forno, onde a gente entra e sai prontinho. Não, o espiritismo está muito mais para uma bacia de preparação de massa do que para forno, né? Aquela bacia onde a gente prepara a massa, onde a massa precisa ser amassada mesmo, né? E ali, e cansa o braço. O espiritismo está muito mais de bacia de preparação de massa do que para forno, porque no forno basta a gente entrar e esperar que daqui a pouco a gente sai pronto, como se fosse pizza. E não é isso que acontece. A gente precisa amassar, ser amassado, se preparar, curtir, fermentar, né, para que a gente possa se aprontar. Então, a paz interior ela vai ser construída, mas a princípio é um processo de tentativa, né? De vai, vem, tenta novamente, até porque não estamos prontos ainda. E aí vamos começar com algumas coisas lá que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20 e no capítulo 17, que são três passagens que começam assim, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, quando a gente fala que a paz do mundo começa em nós, tem um pouco a ver com essas três colocações aí, né? Por que nós somos o sal da terra? Porque dependendo do que a gente emana, dependendo do que a gente processa dentro, e dependendo do que a gente consegue passar para quem está do nosso lado, a gente vai criando uma cadeia, a gente vai criando uma espécie de corrente.
Então, vocês imaginem, né? Aqui na Casa de Maria da Paz, a gente está aqui nesse momento tentando criar uma corrente de paz, de sossego, né? de tranquilidade, uma corrente de amor, né? Outras casas, e não vamos ser assim exclusivistas ao ponto de achar que isso só acontece em casa espírita, né? Outros locais que também cultuam em nome de Deus, né? Que também falam em nome de Deus, estão também plantando essa sementinha. E na medida em que essas sementes florescem e vão se aproximando, a gente vai reforçando a raiz disso que a gente chama de paz, né? Agora, tem uma frase ali interessante, que não é de nenhum autor espírita, né? Nem encarnado, nem desencarnado, mas é de um cantor falecido há um tempo, aí, um cantor internacional chamado George Michael. Ele falou uma coisa muito interessante, talvez em função da vida muito difícil que ele teve, né? Ele teve uma vida com muitos percalços, inclusive uma vida banhada uma das experiências mais difíceis que nós podemos ter, a experiência do sucesso. Vocês sabiam? A experiência do sucesso é uma das experiências mais difíceis que a gente pode passar aqui sobre a Terra, porque é uma experiência que vai fazer vir à tona talvez um dos aspectos mais delicados de nós mesmos. A vaidade, o orgulho, não é isso? A autoestima, o poder, né? E como é que a gente lida com essas coisas todas? Não é à toa, né? Jogadores de futebol oriundos de meios muito humildes, né? Não aguentam, não suportam, né? O sucesso e o poder, ou seja, aquilo acaba. A gente costuma muito usar algumas frases para definir isso, né? E lá, poder subiu a cabeça, né? A pessoa mudou depois, porque é uma experiência muito difícil mesmo, né? É uma experiência assim, a gente faz sucesso, ao mesmo tempo a gente tem que desenvolver a autoestima para se acreditar, mas tem que ter muito cuidado para não achar que a gente vai salvar o mundo, para não achar que ninguém é melhor do que nós, para não achar de que, né? Ou seja, para segurar um pouquinho esse ego com os pés no chão. Então, quando o George Michael falou isso, eu achei uma frase muito bacana. Você não será capaz de encontrar a paz de espírito até ouvir o seu coração. Isso é uma coisa interessante mesmo, né? Ou seja, o tempo todo a gente tem dentro de nós uma bússola que nos ajuda a colocar os pés no chão. E essa bússola vem das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que o coração está nos dizendo. E quando o George Michael fala isso, ele está querendo dizer uma coisa muito interessante. A paz não é racional. Não adianta a gente falar sobre a paz. Eu acho que vocês já tiveram essa experiência, né? Vamos falar sobre a paz? Olha, deixa eu abrir o dicionário aqui. Paz, estado de espírito e tal, tal, tal. Você entendeu? A gente entende com a cabeça, né? Entendeu o que é a paz? Ah, entendi. Então vamos fazer um exercício. Responda o que é a paz. Ah, eu decorei tudo. A paz é um estado de... Pronto, eu já sei o que é a paz. Será que você está pronto a partir daí para viver em paz? Não. Então a paz, ela não é racional. A paz, ela é emocional. Né? A paz, quando a gente fala que a paz é emocional, a gente está dizendo assim, a paz não vem de fora para dentro. Essa frase aqui ela é muito importante. Ela não vem, a paz, eu não posso ficar esperando que a paz não vai bater a minha porta. Eu não posso ficar esperando que um belo dia vai se apresentar diante de nós. Oi, muito prazer, eu sou a paz. Né? Eu vim aqui terminar com todos os seus problemas. Né? Você, a partir de hoje, será uma pessoa tranquila, equilibrada. Não, a paz ela precisa ser buscada, ela precisa ser encontrada dentro de cada um de nós. Né? E aí muita gente pode falar nesse momento, mas será que dentro de mim tem paz? Né? Será que tem? Eu acho que não. Acho que dentro de mim só tem agitação, só tem problema, né? Só tem tumulto. Dentro de mim uma barulheira danada. Será? Se eu pudesse ouvir o barulho de dentro de você, o que eu ouviria? Né? Eu trabalho com uma pessoa muito engraçada, por sinal, que ela todo dia, às vezes, quando me encontra, fala assim, oi, que barulho você é hoje? A primeira vez que ela me perguntou isso, eu achei que ela era meio, né? Falei assim, como assim? Do que você está falando? Aí ela, não, é interessante. Se você fosse um barulho, qual é o seu barulho hoje? E aí eu comecei a me acostumar, né? Aí eu já chego já falando assim, olha, hoje eu sou um som de violino. Hoje eu estou agudo, né? Não sei por que ainda, mas o meu barulho hoje, se eu fosse um barulho, eu seria um som de violino. Né? E a gente começou a brincar. Todo dia, toda vez que a gente lembra, fala, qual é o seu barulho hoje? Ah, hoje eu sou um ronco. Um ronco?
Nossa, mas um ronco é um barulho grave? O que isso diz de mim? O que isso diz? Se eu digo que eu sou um ronco, o que eu estou dizendo que está dentro de mim? Então, assim, do que eu estou falando? A paz vem de dentro. E para a gente construir essa paz interior, a gente precisa se ouvir, né? E isso é um exercício que a gente faz muito pouco, se escutar. E se escutar tem a ver com parar um pouquinho e, às vezes, fazer uma pergunta boba como essa. Que barulho que eu sou hoje? Né? Que barulho eu sou hoje? Né? Estou fazendo essa pergunta de verdade para vocês. Que barulho que você é hoje? Né? Fica com o primeiro barulho que vier à sua cabeça. Né? Quem sabe você é o barulho de um trovão, né? Imagina, se você for um trovão, eu imagino o que não está acontecendo aí dentro, né? Exato. Que barulho você pode ser? O barulho do cantar de um passarinho? Já escolheu? Que barulho você é hoje? Né? Então, a gente precisa começar a buscar dentro de nós informações para que a gente construa essa paz. A paz interior, gente, é algo que a gente não, que ninguém pode dar para a gente. Né? Nem o nosso cônjuge, nosso marido, nossa esposa não pode dar paz para a gente, nem os nossos filhos podem dar paz para a gente. É preciso que a gente se dê a paz. Então não fique esperando. E uma outra coisa que eu vou dizer que talvez ajude a gente a construir a paz interior. Ninguém transfere sentimento para ninguém. Sentimento e emoção são duas coisas intransferíveis. Por sinal, são coisas diferentes, né? O sentimento ele já está lá dentro da gente, é uma consequência. A emoção é provocada por uma coisa que acontece, mas não vamos entrar nesses detalhes agora, não. Mas é importante a gente saber que sentimento e emoção são coisas diferentes. Mas ninguém provoca, ninguém transfere sentimento para ninguém. A gente tem mania de dizer assim, por que você está assim impaciente? Foi meu marido. Meu marido é que transferiu essa impaciência para dentro de mim. Assim, é como se a gente dissesse assim, essa impaciência não é minha, não. Essa impaciência era dele, ele veio, derramou impaciência em mim, agora eu estou assim, impaciente. Por causa dele que eu estou impaciente. Para de falar esse tipo de coisa. Emoção e sentimento não se transferem. Você está impaciente porque você tem muita impaciência dentro de você. O seu marido, no máximo, ativou, ligou uma impaciência que já era sua. Então, o primeiro passo para a gente construir a paz é a gente começar a assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos. Assumir a responsabilidade pelas nossas emoções. Né? Você está tão impaciente? Estou sim. Hoje eu discuti lá com a minha esposa e ela ativou a minha impaciência de uma maneira, né? Ou seja, ela fez entornar uma impaciência que já era minha, né? Então eu estou assim, impaciente à beça. Estou muito impaciente. A minha impaciência hoje está muito forte. Vamos nos acostumar a falar em primeira pessoa do singular. A minha impaciência. Eu sou o dono da minha impaciência. Né? Por quê? Porque ninguém transfere impaciência para ninguém. Mas fulano me tira a paciência. É porque fulano liga muito a sua impaciência. Ele não chega e coloca dentro de você uma coisa que você não tinha. Senão ele colocaria dentro de todo mundo. Será que essa mesma pessoa deixa todo mundo impaciente igual? Duvido. Duvido. Né? Como é que é? Tem. Mas por que essa impaciência dentro de nós é ativada por elas? Não porque elas entornam impaciência dentro de nós. Exatamente, concordo com você. Tem pessoas que nos irritam profundamente. Mas o seu nome? A Neide está falando. Tem pessoas que nos irritam profundamente. Aí a paz vai embora. É verdade. É verdade. Eu estou aqui lembrando de pelo menos duas pessoas que me irritam profundamente, né? E que eu fico pensando assim: nossa, então essas pessoas chegam e depositam irritação em mim? Não, não. Essas pessoas ativam uma irritação que já é minha. Assumir a responsabilidade pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos é a gente sempre assumir e admitir que é meu isso. Então, alguém que me irrita muito é alguém que ativa uma irritação que já é minha. E eu vou falar uma coisa agora que muita gente não gosta de ouvir. É difícil de ouvir o que eu vou falar agora. Então, preparem os seus corações. Né? Quem tiver problema cardíaco, pode colocar o remedinho embaixo da língua que eu espero. Né? Porque o que eu vou falar agora é forte. Então, prestem bem atenção. Psicologicamente falando, uma pessoa que nos irrita muito é uma pessoa que nos serve de espelho. Fica um pouquinho, não responde não. Eu sei que isso irrita, absorve
muita calma nessa hora. Eu sei que dói, eu sei que dói. Mas sabe aquela pessoa que faz você tremer assim, só porque falou, abriu a boca, irrita muito e profundamente? Para pensar fazendo o seguinte exercício. O que eu tenho de parecido com ela? Agora então eu vou me esconder atrás da cadeira. Júlio, agora você pegou pesado? O que você está falando? Repito, o que eu tenho de parecido com essa pessoa que me irrita tanto? Júlio, você está até me ofendendo. Oi? Pois é, cada um vai responder. Cada um vai responder. Agora, muito provavelmente, você vai, quando você respirar fundo, quando você admitir, fazer esse exercício, você vai começar a encontrar coisas parecidas. E coisas que incomodam muito a mim admitir. Em geral, as pessoas que nos irritam muito, elas são nossos professores para nos ajudarem a olhar para dentro e perceberem coisas que a gente não percebe tanto. Né? E aí você vai falar assim, nossa, mas com todo mundo acontece isso? Com todo mundo acontece isso. Com alguns mais, com outros menos. Comigo acontece. Toda vez que alguém me irrita muito profundamente, eu começo a pensar assim, o que eu tenho dessa pessoa? O que essa pessoa lembra de mim? Né? O que é meu? Né? O que eu tenho de parecido? Não é possível ter alguma coisa de parecido com essa pessoa que eu estou pensando aqui, Júlio. Essa pessoa é muito absurda, essa pessoa é uma pessoa egoísta, uma pessoa horrorosa, uma pessoa, sabe, que não pensa no próximo. Essa pessoa é uma pessoa, sabe, cruel, é uma pessoa tal. Continua dando atributos para essa pessoa, mas não esqueça de fazer o exercício. Que espelho que ela me mostra? Por quê? Quando a gente faz esse exercício, ele pode doer um pouco, mas ele é libertador. É libertador quando a gente... Por exemplo, há muito tempo atrás, pessoas arrogantes me tiravam do sério de uma maneira que você não tem noção. Eu conheci uma pessoa tal e aquela pessoa era arrogante. Nossa, eu já ficava arrepiado, sabe? É uma coisa tipo assim, você... Aí eu entrei num grupo, uma vez, estou me lembrando de uma das vezes que isso aconteceu comigo, né? Que a gente só pode falar da nossa experiência. Aí eu entrei num grupo, uma pessoa super arrogante, agora eu lembrei da Elisete, porque esse grupo foi exatamente no curso com ela. Eu entrei no grupo, uma pessoa hiper arrogante do grupo, hiper arrogante. E eu ainda era uma época que a pessoa só me irritava muito, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, eu não vou aguentar ficar no grupo dessa pessoa. Eu não vou aguentar. E eu tinha que passar um sábado inteiro com essa pessoa, porque era um curso que a gente estava falando, encontrei até uma amiga de longa data aqui, né? E aí eu pensei assim, meu Deus que me ajude. E aí eu respirava fundo, eu ia para... Mas eu não conseguia enxergar a minha arrogância, vê se vocês entendem. E quando a gente não consegue enxergar em nós, a gente só projeta no outro. E aí o problema é o outro. O inferno são os outros. Já ouviram essa frase? O inferno são os outros. Imagina se o inferno sou eu. O inferno são os outros. Então, eu passei um sábado super desconfortável. Super, super. Até, né, que percebendo essa situação, a psicóloga que estava coordenando os trabalhos, né, que era a professora Elisete, saudosa professora Elisete, ela percebeu isso. Então, ela fez um trabalho, né, onde a gente tinha que pegar aquilo que eu acho do outro e falar em primeira pessoa. Nossa Senhora. Nossa Senhora. E aí eu tive que falar em voz alta. Eu lembro direitinho do trabalho. Ela falou assim, pega uma pessoa ou daqui ou de não sei onde e pega assim exatamente o que você pensa daquela pessoa. Aí eu peguei, né? Antipática, irritante, convencida, arrogante e tal, não sei o quê. Ela agora respira fundo. E agora fala, eu sou tudo isso que você pensa. Aí eu comecei, eu sou antipático, eu sou arrogante. Aquilo, nossa, é difícil de descer, né? A princípio eu quase que não quis fazer o exercício, mas depois eu fui fazendo, e saí de lá assim, nossa, saí de lá muito agradecido, porque eu saí de lá enxergando muito mais da minha arrogância, enxergando muito mais da minha antipatia, enxergando muito mais do meu querer saber mais que todo mundo, né? Enxergando muito mais que eu não enxergava.
E aí, aquilo, claro, mexeu comigo, mexeu profundamente, mas me libertou. Mexe, dói, mas liberta. Porque a gente passa a se conhecer melhor. E, Júlio, você não veio aqui falar de paz? Pois é, a gente está falando de paz. A paz interior só é conquistada quando a gente consegue se olhar, se conhecer, né? Tem uma outra coisa sobre paz interior que é o seguinte, deixa eu ver se é o próximo. Aqui, a paz interior é alcançada quando você transforma a sua mente para que ela processe a vida como ela é, não como você acha que deveria ser. Muito bacana essa frase. A paz interior é alcançada quando você transforma a sua mente para que ela processe, encare a vida do jeito que ela é, não como você acha que ela deveria ser. Você quer ver uma pessoa que se irrita muito? Tipo de pessoa que se irrita muito, que com certeza não tem paz interior? É aquela que não olha para as pessoas e para as coisas e para as situações e percebe que as coisas são como são. Tem gente que acha que as coisas e as pessoas devem ser como elas querem que sejam. Não, eu não olho para as coisas como são. Eu olho para as coisas como eu queria que fossem. Então, lamentavelmente, você não tem paz. Porque um dos pré-requisitos para a gente ter paz interior é a gente conseguir olhar para o mundo e olhar para as coisas e ver como as coisas são. Vou dar um exemplo, quer ver? Eu sou psicólogo, né? E sou professor, e eu trabalho muito com pais de alunos em escolas, conversando com pais sobre educação, sobre como educar os filhos, etc, etc, etc. Né? Então, uma das perguntas que eu gosto muito de fazer para mãe e pais, e vou fazer aqui agora para vocês, é a seguinte: você ama o filho que você tem ou você ama o filho que você gostaria de ter? Para pensar nessa pergunta. Você ama o filho que você tem ou você ama o filho que você gostaria de ter? Essa pergunta ela é muito importante você se fazer todo dia. Quando você olhar para o filho ou para a filha, se pergunta: eu consigo amar esse filho real que está na minha frente? O filho que eu tenho, do jeito que ele é, com tudo que ele tem ou não tem? Com tudo que ele traz ou não traz? Ou eu amo um filho idealizado, tá? E aí toda vez que eu abro o olho e enxergo o filho real, eu me frustro, porque eu amo um filho idealizado, né? Eu amo um filho que gosta de estudar e tal. Aí eu abro o olho, encaro um filho que não quer nada, encaro um filho que não quer ir para a escola, encaro um filho que, sabe, que só quer jogar videogame e tal. Aí dentro de mim acontece o seguinte: meu Deus do céu, o que eu faço com esse filho? Mas por que você fica assim? Porque você enxerga o filho que você queria ter. E qual é o exercício? Assim, olhe para o filho que você tem de verdade. É um exercício. É um exercício difícil? É um exercício difícil. Mas você tem que olhar e falar assim: esse é o meu filho. Não gosta de estudar, não gosta de estudar, não gosta de arrumar a cama, sabe? Não quer nada. Tô dando um exemplo assim, né? Não, só quer jogar futebol, só pensa no que não presta, sabe, não sei o que. Esse é o meu filho. E aí faz esse exercício, olha para ele com isso na cabeça e fala assim: agora vem aqui, meu filho, e dá um abraço nele pensando nisso. Pensando, eu estou abraçando nesse momento o filho que eu tenho, não o filho que eu gostaria de ter. Se você começar a abraçar de verdade o filho que você tem, você vai ver como é que a paz vai começar a te invadir no relacionamento com ele. A briga entre vocês vai diminuir. Sabe por quê? Porque você vai começar a olhar para quem é ali. Essa frase é muito importante. A paz interior é alcançada quando você transforma a sua mente para que ela processe a vida como ela é, não como você acha que deveria ser. Percebe? Você está querendo, está louco que chegue domingo porque vai à praia, então vai fazer um sol danado e vai ser bacana, vai ser bom para a beça o domingo, né, com amigos na praia, se divertindo, comendo, brincando. Aí amanhece domingo, você acorda, está chovendo. Tá chovendo. Você que esperou aquele domingo com tanta força, você que estava querendo aquele domingo, sabe? Acorda, abre a janela e dá de cara com chuva. Chuva. E aí você fala: meu Deus, não vai ter mais praia.
Não vai ter mais aquilo tudo que eu sonhei tanto ao longo dessa semana. E aí o que você faz? Liga para as pessoas, poxa, puxa vida, que droga, não sei o quê. E aí você vira e fala assim, olha só, a gente já tinha comprado tudo, vem aqui para casa, traz as coisas e vamos cozinhar junto aqui, fazer umas brincadeiras, jogar carta, bater papo. E de repente vocês começam a encarar o domingo do jeito que ele é, as coisas do jeito que elas são. Chega no final do dia, vai virar um para o outro e vai falar assim, que dia bacana hoje, né? A gente conversou sobre coisas que não conversava há muito tempo, se divertiu, deu gargalhada, comemos juntos, batemos papo. E olha como é que foi bom o domingo, mesmo sem praia, mesmo sem sol. Então, quando eu olho para o mundo e vejo as coisas como elas são, sem querer pintar do jeito que eu gostaria que fosse, eu vivo mais em paz dentro de mim. Isso vale para um filho, isso vale para um domingo que eu queria sair e choveu, isso vale para um trânsito que está engarrafado. Quer ver? A paz no trânsito. Isso dá outra palestra, né? A paz no trânsito precisa morar em mim. Né? E aí, vindo, eu moro em Copacabana, tá? A gente estava vindo para cá e imagina, passamos algumas aventuras de trânsito de lá até aqui. E aí eu vinha pensando no tema da palestra e pensando assim, meu Deus, como fazer essa paz não sair de dentro de mim? Né? Como continuar em estado zen, né, no trânsito do Rio de Janeiro. Né? Sem esquecer que nós somos espíritos de terceira ordem. E se você baixar o vidro e ameaçar um palavrão, respira fundo, levanta o vidro de novo, né? Mentaliza alguma coisa interessante. Eu ando falando muito uma coisa assim, gente, alguém vai te cortar sem dar seta. Por quê? Porque é assim que é. É assim que é. Olha para o mundo como ele é. Para de querer que o mundo seja do jeito que você queria. Eu queria que todo motorista fosse legal e seguisse as regras do trânsito. Você vive em que planeta? Porque no planeta Terra, Rio de Janeiro, esse motorista quase não existe. Percebe? Se você... Mas não é certo, gente. Como é que eu vou manter a paz dentro de mim imaginando que as pessoas não são o que elas não... Não é isso. As pessoas desobedecem sim, as pessoas querem andar pelo acostamento sim, as pessoas querem levar vantagem o tempo todo sim. O que eu tenho que organizar e arrumar é como é que eu vou lidar com isso. Como é que eu vou perceber isso? Que resposta que eu vou dar a essas pessoas? Nós não temos domínio sobre elas, nós temos domínio sobre nós. Por isso, a paz deve começar em nós. Não é suficiente falar sobre a paz, é preciso acreditar nisso. E não é suficiente acreditar nisso, é preciso trabalhar nisso. Né? Então, que tipo de trabalho a gente pode e deve fazer dentro de nós para essa paz acontecer? Né? A gente tem que fazer esse trabalho incansável todos os dias. A paz interior é alcançada, gente, no momento em que a gente escolhe não permitir que outra pessoa ou acontecimento controle as nossas emoções. E aí, você vai falar assim, Júlio, fala um pouco melhor sobre isso. Falo sim, falo sim. Vocês devem conhecer aquela história, né? De uma pessoa, né? Foi procurar um mestre porque estava buscando a paz interior e queria encontrar essa paz. Chegou lá, esse mestre estava conversando com essa pessoa, com o discípulo. Falou, por que você me procurou? E aí o discípulo falou, mestre, eu queria alcançar a paz interior. Me dá o caminho, me dá a fórmula. Aí ele, olha, a fórmula, antes dele começar a falar, entrou uma outra pessoa, interrompeu a conversa entre eles dois e começou a ofender o mestre profundamente. Falando, você me prometeu isso, você é um canalha, e não sei o quê. O discípulo levou um susto. E aquela pessoa ofendeu muito o mestre baixou a cabeça, ficou olhando, respirando fundo. Aquela pessoa saiu, foi embora, né, e tal. E aí o discípulo ficou um pouco em silêncio, depois falou, mestre, me explica uma coisa, como é que o senhor conseguiu ficar tão calmo diante de tantas ofensas, diante de tantas coisas terríveis que essa pessoa disse para o senhor? Ele virou e falou assim,
essa pessoa chegou cheia de rancores, cheia de frustrações, e pegou essas frustrações todas e jogou em cima de mim. Imagine que essas frustrações e esses rancores dessa pessoa fossem bolas, né? Bolas de borracha, de papel, e jogou todas em cima de mim, né? Bateram em mim e caíram no chão de volta. Se você pudesse olhar, olha agora para o chão. A quem pertencem essas bolas que estão no chão? Aí o discípulo respondeu: a pessoa que chegou aqui, essas bolas são dela. É ele então. Por que eu vou pegá-las para mim? Né? Então, essa é uma coisa muito interessante. Por que você pega o que não é teu, né? E nesse processo de relação, você ataca de volta, né? Imagina a pessoa jogando em você bolas de raiva, frustração e tal. Aí você pega a bola e joga de volta em cima da pessoa. Aí pronto. As guerras começam assim. Né? Agora, se eu permito que a pessoa jogue, né, e fico acompanhando a pessoa, a própria pessoa, com o tempo, ela vai olhar e vai parar de jogar. Né? O nosso irmão Ramon falou muito bem sobre isso aqui quando ele abordou o Evangelho. Né? Foi ao acaso que você abriu o Evangelho? Não. Foi? Menino, acaso não existe mesmo, hein? Que é isso, menino? Eu estava aqui ouvindo ele, estava pensando assim, ele deve ter estudado o Evangelho todo, falou assim, essa parte aqui eu vou reservar só para a palestra, né? Mas foi jura? Estou boquiaberta, é verdade esse tal do acaso não existe, é verdade, né? Se é que alguém tinha dúvida. E o que o Ramon disse aqui é exatamente isso. Se as bolas que os outros jogam em você são dele, por que você vai pegar para você? Não brigue em guerra que não é sua. Aprenda essa frase e faça dela um símbolo para você. Não brigue em batalha que não é sua. Fique sempre se perguntando assim, chegou uma pessoa muito agitada, muito agressiva, perto de você, tal. Pergunta assim, de quem é essa batalha? De quem são essas bolas que estão me jogando? São minhas? Não são, não. São da pessoa, são dela. Então deixa ela jogar. Isso mesmo vai fazer ela repensar, pensar e tal. O silêncio do mestre, com certeza, foi uma lição muito mais poderosa do que se ele tivesse pego as bolas e jogado de volta. Pense se não foi. Júlio, mas ele é um mestre budista elevado que passou décadas lá no alto, né, do monte, não sei o quê, lá do Tibete, né, fazendo, né, alcançou o nível que eu estou muito longe. Você mesmo acabou de lembrar para a gente que a gente é espírito de terceira ordem. Não estou falando que a gente tem que sair por aquela porta e se tornar essa pessoa parecida com esse mestre. O que eu estou dizendo é que a gente não pode parar de tentar. A gente não pode parar de tentar. Sabe aquele vizinho que irrita e que te joga bolas dele em cima e que você pega e tenta jogar de volta? Tenta. Tenta numa próxima vez lembrar dessa história e respirar fundo, dar um sorriso e falar assim, tá bom, vizinha, em outro momento então a gente conversa, tá bom? Dá licença. É impressionante como que a diferença de sintonia faz com que a pessoa que está na postura de agressividade se desconcerte. Porque todo mundo espera que você jogue a bola de volta. Quando você não joga a bola de volta, você desarma a pessoa que está do outro lado. E isso já é uma baita construção da paz interior. E se cada um começar a construir dentro de si a paz desse jeito, claro, não é no final desse ano, não é no final do ano que vem, né? Não é nem no final dessa década, mas com certeza construiremos um mundo de regeneração mais rápido do que estamos construindo hoje. Né? Bom, enquanto o nosso ego diz, olha que lindo isso, o nosso ego diz muito isso pra gente. Uma vez que tudo se encaixa, eu vou sentir a paz interior. Tem gente que diz assim, eu só vou sentir essa paz interior o dia que tudo estiver bem. O dia que meus irmãos tomarem jeito, o dia que meu marido, né, se aprumar no emprego,
o dia que meus colegas lá do centro pararem de fazer pressão nisso, o dia em que as pessoas pararem de me perturbar o juízo, aí sim, nesse dia, eu estarei em paz. Uma porção de gente acha que precisa esperar as condições para que a paz chegue. Agora, a gente precisa o contrário. A gente precisa encontrar a paz interior. Aí tudo vai se encaixar. Quando a gente encontra a paz interior, quando a gente consegue fazer com que nada tire a nossa paz, não sei se você já teve algum diazinho da sua vida assim, hoje nada vai tirar a minha paz. Já teve esse dia? Você estava tão bem, tão zen, né? Tão bem, tão zen. Mais dias desses, né? A gente estava tão zen que você diz assim, hoje, não, mas nada vai me abalar. Nada. E aí, de repente, a gente consegue, olha, vem uma pessoa, tenta jogar a bola em cima de você, e você é o próprio monge, né? Foge dela e fala assim, essas bolas são suas, leva de volta. Não vem jogar as suas bolas no meu colo porque elas não me pertencem, né? Então, é só você lembrar que é possível. Já teve algum dia que isso aconteceu. Nunca conseguiremos conquistar a paz no mundo exterior até que a gente faça as pazes conosco mesmos. Por que a gente começou falando disso? Né? Falando até daquele exercício difícil. Lembre de uma pessoa que muito te irrita. Agora lembre, o que ela é? Ah, ela é isso, 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 isso. Escreve. Agora fala em primeira pessoa. Eu sou isso, 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 isso. Ai, não sou não. Só fala, não é para julgar. Fala 3, 4 vezes, respira fundo e faz uma oração pedindo que os espíritos de luz te ajudem a iluminar o seu interior para que você consiga perceber aquilo que ainda não percebe. E aí respira fundo, faz também uma oração pela pessoa que te inspirou, porque na verdade, gente, existem pessoas que vêm e que são nossos professores, nossos mestres. As pessoas que mais te irritam, encare-as como seus mestres, né? Meu mestre. Fulano é meu mestre. Por quê? Porque ele me mostra o quanto eu preciso olhar para dentro, né, e me melhorar. Então ele me ensina. Então ele é meu mestre. A tua vizinha, ela é sua mestra. Seu marido é teu mestre. Teu filho é teu mestre. Teu amigo é teu mestre. Porque ele está te lembrando exatamente do quanto a gente precisa, né? Logo, para ter paz interior, a gente precisa de uma coisa chamada auto-perdão. E a pergunta é, você se perdoa por tudo aquilo que você acha que fez, né? Você consegue se perdoar? O nosso tema hoje não é perdão. Por sinal, é um tema que eu adoro, a gente fazer um workshop, né? Um seminário sobre perdão. É verdade. Não, tem que começar por um só, depois vem o segundo, terceiro, 10º, 20º, porque tem que fazer toda hora. Auto-perdão, eu vou dizer por que a gente está falando de auto-perdão numa fala sobre paz interior. Porque se eu não me perdoo, eu não alcanço a paz. É pré-requisito. Para eu alcançar a paz interior, eu preciso me perdoar de algumas coisas. Todas as religiões concordam que a culpa é inútil. Se tem uma coisa que todas as religiões concordam, é isso. A culpa não serve para nada. Culpa é inútil. O protestantismo concorda, todo mundo concorda. Culpa não serve para nada. Para que servem os nossos erros? Para que a gente aprenda. Você fez coisa errada na sua vida? Não diga. Eu também. Todo mundo também. E aí? E aí, gente, auto-perdão é isso. Você faz as pazes com o seu passado quando, depois de analisar sua história, se convence que ela não poderia ter sido escrita de melhor forma, pois, do contrário, não seria sua história, não seria sobre você. Ah, se eu voltasse aos meus 18 anos, eu faria tudo diferente, eu não faria aquela besteira que eu fiz e que até hoje eu carrego essa culpa. Eu voltaria aos 18 anos, deixa eu voltar. Se você voltasse aos 18 anos, você ia voltar com a mesma cabeça que você tinha. Então você ia fazer tudo de novo. Ah, não, mas eu queria voltar aos 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Ah, sentar no pudim. Que bonitinho. Aí você quer evoluir assim? Alguém dando comidinha na sua boca? Evolução espiritual é relação, meu amigo. Evolução espiritual
dói, machuca, a gente vem, assume, mas é lindo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que é difícil, é lindo. Ao mesmo tempo que faz sofrer, faz eu me sentir cada vez mais poderoso. Mas não poderoso de eu ter capa e voar por aí como super-herói, não. É um poderoso de sentir que eu posso ser eu. E Deus disse uma coisa muito interessante. Né? Deus disse, ou seja, é muito claro o que está escrito no Evangelho. Deus nos quer evoluídos, mas cada um do seu jeito. Deus não quer que eu fique igual a ninguém. Então, para com esse negócio de querer imitar alguém para ficar... Não, você já percebeu que todo mundo tem uma marca digital diferente? Não é lindo, não é fantástico isso? Não existe uma marca digital igual a de ninguém. Você tem a sua, eu tenho a minha. No mundo, 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de marcas digitais diferentes. Olha que coisa sensacional. Sabe por quê? Porque você tem que se tornar a sua melhor versão. Você tem que se tornar o melhor que você pode sem deixar de ser você. Porque você foi criado único, exclusivo. Você foi criado para ter um papel quando você chegar à natureza de espírito puro. E o seu papel está reservado se você for fiel a você mesmo. E para isso, gente, você tem que se auto-perdoar. Eu olho para trás e vejo as coisas erradas que fiz, eu preciso, me pesam no coração, mas eu preciso aprender com elas e me comprometer em não repeti-las. Erguer a cabeça, pedir forças e continuar caminhando, tendo aprendido com aquilo. A culpa, ela não serve absolutamente para nada. E se você voltasse aos 15, 18, 17, 20 anos, você ia fazer tudo de novo. Porque você teria a mesma cabeça que você tem hoje. Então, gente, aprender a ignorar certas coisas é um dos grandes caminhos para a paz interior. Né? Se algo custa a sua paz interior, é sinal de que esse algo é muito caro. Cuidado se você tem pago também preços que custam paz interior. Tem um outro verbo muito bacana sobre outra frase muito bacana sobre isso, que é a frase que diz assim: quando eu me relaciono com as pessoas, eu quero sempre vencer, né? Ou eu quero continuar em paz? A gente tem que se perguntar muito isso. Às vezes os relacionamentos que a gente constrói são relacionamentos de disputa. É mesmo, de disputa. Eu tenho que ter sempre a melhor opinião, minha opinião tem que ser sempre a que está certa, o que eu digo tem que ser mais interessante, o que eu falo... Vocês conhecem pessoas que não falam, não conversam, dão palestra? Né? Tem pessoas que não conversam, dão palestra o tempo todo. A gente está numa roda de conversa, a pessoa espera, aguarda, ela é a última a falar sempre, porque a palavra dela é a palavra. Né? Então, quando todo mundo falou, olha, isso tudo que vocês falaram aí, só tem uma verdade aí. Sabe qual é? E aí fala a verdade. Pronto, depois de mim ninguém fala, entendeu? E eu conheço muitos irmãos assim e que não se percebem. Por sinal, sabe quem é que conhece você? O outro. O outro conhece você. Você não se conhece. Então eu preciso do outro para me conhecer. Olha que coisa interessante. Eu preciso do outro para que eu me conheça. É o outro que vai me apontar o que eu sou, em que eu exagero, em que eu tenho que mudar. Só que para isso acontecer, eu preciso ouvir o outro. Eu preciso me abrir para que esse outro verdadeiramente me diga o que você está vendo em mim. Né? O que você está vendo em mim? Como lá no exercício. Eu tive que me abrir, né, para poder... Caramba, esse exercício de ouvir o outro, ele é muito interessante. Então, pense em pessoas que você confia, que te amam, que você ama, e pergunta: o que você acha de mim? O que você acha que eu tenho que melhorar? Em que parte do meu comportamento irrita muito? Tem alguma coisa minha que irrita em você, em mim que te irrita? A gente tem que aprender a fazer essas perguntas, porque essas perguntas são libertadoras. E, para a gente pensar, se algo custa a nossa paz interior, então é sinal que esse algo está muito caro. Eu tenho que parar de pagar caro nas relações. Aprenda a acalmar os ventos da sua mente e desfrutará, né, uma grande paz interior. A felicidade não vem da obtenção de luxos,
mas sim da busca pela paz interior. Olha que coisa interessante também. Na verdade, você já deve conhecer alguém, ou você já se sentiu assim. Se você não tem paz interior, você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Você acha que o Elon Musk tem paz interior? Nem conheço ele de perto, mas todo mundo deve saber quem é, né? O homem mais rico do mundo. Será que ele tem paz interior? Sei, não estou aqui julgando. Pelo comportamento que ele demonstra, eu duvido um pouco se ele tem paz interior. E ele tem a maior riqueza do universo, do mundo. Percebe? Então, a paz interior, ela independe dessa busca, né, de posse. A paz interior, às vezes a gente vê, né, um morador de rua, uma paz, sentado embaixo de uma árvore, fazendo lá sua contemplação, né? Fazendo sua meditação, e você passa no seu carro 0 km, apurrinhado com uma porção de problema, né? Assim, pensando, olha, dá uma olhada para o lado e sente inveja de um morador de rua, né? Que está lá olhando para você, não tem dívida para pagar, né? Não tem boleto, não tem nada, e está ali. Sabe o que ele está fazendo? Contemplando as folhas das árvores balançarem com o vento. E para você, se ele vira para você e fala assim, para o carro, vem aqui ver como é que é lindo o balanço das flores de acordo com o vento, que fica mais forte, mais fraco. Vem aqui comigo ver isso. É capaz de você falar assim, pelo amor de Deus, já procurar o que fazer? Eu tenho problemas para resolver, boletos para pagar, né? Eu tenho lá tempo de ficar sentado. Quem atinge a paz interior aprende a contemplar as coisas simples, por exemplo. A paz interior nos possibilita isso. Você quer fazer um teste se você atingiu a paz interior ou não? Verifica se você consegue contemplar coisas simples. Parar para contemplar. Nossa, interessante, ali a borboleta pousou ali. Olha que lindo, acho que ela está bebendo água. Nossa, que bonitinho, que borboleta linda. Olha só as asas dela. Isso é contemplação. Né? As nuvens, olha o movimento das nuvens. Isso, parece um cachorro. Olha ali, aquela ali está parecendo uma girafa. Que bonito. Então, pergunte-se, eu tenho conseguido contemplar coisas simples, coisas que estão à minha volta? Se a resposta for, muito tempo que eu não faço essas coisas, é porque a paz interior, então, está um pouco distante, né? Nunca responda a uma pessoa que está com raiva de forma ríspida, mesmo que essa pessoa mereça. Não permita que a raiva do outro se torne a sua raiva. Já falamos sobre isso, né? Não joga de fora a bola que ele lançou em você. A bola é dela. A bola não é. A bola não é nossa, né? A bola não é nossa. A maneira mais rápida de sentir a paz interior é aprender a reconhecer quando não se está em paz. Então, vamos sair daqui hoje com compromisso de melhorarmos a nossa paz interior. Primeiro exercício que a gente tem que fazer e identificar quando a gente não está em paz. Tem um livro que eu quero recomendar para vocês, que chama-se Resolvendo Conflitos. Tá? O nome do livro, bota assim no Google, livro, Resolvendo Conflitos. É do Instituto Arbinger e ele está fora de... não tem mais. Então você encontra só naquela estante virtual, só encontra em lugares sebo, você encontra, tem vários. Resolvendo Conflitos. Tá? Gente, eu não vou falar nada sobre o livro, não. Encontra e lê. Esse livro transforma vidas. Estou falando sério. Transforma vidas. Pra você ter uma ideia, esse livro foi escrito por um árabe e um judeu. Os dois escreveram o livro juntos. Já é uma boa dica, né? O livro foi... E os personagens do livro são um árabe e um judeu. Né? É exatamente isso. Chama-se Resolvendo Conflitos, né? Instituto Arbinger. Você encontra por aí. Depois eu vou deixar o nome aqui, porque vale a pena. Por que eu estou falando que esse livro muda vidas? Primeiro que é um livro maravilhoso de ler. Ele não é um livro teórico. Ele é um livro que conta uma história de um pai que chega para colocar o filho viciado e tal, numa clínica de tratamento.
Conta uma história. É muito interessante. Não vou falar mais nada. E os donos dessa clínica são sócios, um árabe e um judeu. Tá? E aí, no final do livro, agora o livro faz você olhar para dentro o tempo todo, tá? Quem não gosta de olhar para dentro, não lê não. Lê não, que é um livro que pega a tua cabeça e enfia dentro de você mesmo. Olha para ali. E é um livro que, pelo menos, nossa, ele deu uma alavancada na minha consciência imensa, esse livro. Eu já devo ter lido esse livro umas 8 vezes. Porque a gente precisa ler de novo. Terceira ordem, né, gente? Não dá, né? Não aprende tão rápido. Então, eu já devo ter lido umas 8 vezes. Agora, falando nele, acho que vou ler a 9ª. Vou pegar ele para ler de novo. Porque tem que relembrar as coisas que tem lá. Resolvendo Conflitos, Instituto Arbinger, tá? Tem lá no estante virtual. Não deixem de ler. E ele fala, né? Esse livro fala. Existem 2 estados do coração. Coração em paz e coração em guerra. Né? E a gente, muitas vezes... Quando é que a gente está com o coração em paz? Quando a gente olha para o outro e encara o outro como um ser humano que erra igual a gente. Quando é que a gente está com o coração em guerra? Quando a gente olha para o outro e encara o outro como um objeto. Você quer ver uma coisa? Eu trabalho dando consultorias, então eu ando muito de avião. Muito. Nossa, muito. Toda semana. E eu gosto de trabalhar dentro do avião. Às vezes eu vou para voo de 3 horas, 3 horas e meia. Eu gosto de sentar na janela, gosto de abrir aquela mesinha, abro o meu computador e vou trabalhando. Né? Então eu adoro quando eu consigo sentar na janela e quando no meio não vem ninguém. Porque aí eu posso abrir as minhas asas, né? E trabalhar em paz. Nossa, como eu rendo. Então, de vez em quando, né, quando eu preciso trabalhar de qualquer maneira, eu chego no avião, opa, vou sentar no canto mesmo, janela, sento, aí chega alguém e senta na poltrona do corredor. Do meio continua vazio. Aí eu fico assim, tomara que ninguém sente aqui, tomara que ninguém sente aqui. Pô, vai ser ótimo, né? Tomara e tal. Por quê? Porque eu estou precisando trabalhar. Eu já abro, começo a trabalhar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e tal. Daqui a pouco, eu adoro quando eu ouço a aeromoça falar assim, embarque terminado. Assim, ninguém mais vai entrar e ali está vazio, né? Vou, né? Dá boa. Então, às vezes, eu fico lá, daqui a pouco, não sei o quê. Ai, meu Deus, ela não fala embarque terminado, só tem esse lugar aqui, daqui a pouco. Pá! Uma senhora entra no avião, atrasada. E digamos de passagem, uma senhora bem fortezinha, bem assim, fofinha. Aí ela vem andando pelo meio. Aí eu fico assim, ai meu Deus, aqui não, senão eu vou ter que ir trabalhando assim. Ah não, aqui não. Dito e feito. Ela olha, aí é 3E? É, sim senhora. Aí a pessoa da janela do corredor levanta, ela entra. Quando ela entra, eu já faço assim, né? Da pessoa, né? O avião é muito apertado. E a partir daquele momento, eu tenho uma outra situação. Eu vou andar 3 horas de avião com aquela senhora ao meu lado. Se o meu coração estiver em paz, eu vou encará-la como um ser humano. E vou falar assim, ué, ela não tem culpa, né, gente? Comprou a passagem, colocaram ela no meio, né? Assim como eu, como todo mundo aqui tem direito de estar aqui nesse avião, fazer o quê? Né? Vamos voar, vamos fazer da melhor maneira possível. Vou chegar para cá um pouquinho, vou ver se eu me aperto um pouquinho mais para cá, ainda bem que eu não estou no meio, porque se eu estivesse no meio ia ser pior ainda, eu ia cair em cima da outra pessoa ali e tal, sei o quê, e acabou. E meu coração vai em paz e assim a gente vai. Mas às vezes está em guerra. Então, às vezes, quando ela já senta, eu falo assim, meu Deus, de onde saiu essa pessoa? Por que essa dona não ficou em casa? Por que ela tinha que viajar logo nesse voo? Ela veio para perturbar a minha paz. Porque olha só, gente, como é que eu vou trabalhar todo torto? Eu vou chegar... E aí pronto, percebe? Coração em guerra. Coração em guerra. Isso é coisa do quê? Isso é coisa do inimigo, né? Mandou essa senhora volumosa, né? Para acabar com a minha paz. Aí tem várias coisas. Primeiro, ninguém manda ninguém para acabar com a paz de ninguém, porque isso não é transferível. Eu tenho que assumir a minha. Segundo, ela encarar o mundo como o mundo é. Avião é assim. Se eu quero trabalhar, eu corro o risco de acontecer essas coisas. Então, eu preciso começar a perceber como é que eu posso viver de um jeito
que a paz seja construída dentro de mim. E se o meu coração estiver em guerra, e aí, repito, leiam o livro, vocês vão adorar. E ele fala técnicas de como tornar o coração em paz, através de uma história. É muito lindo, é muito bacana. Bom, para a gente terminar, vou deixar aqui 10 dicas para que a gente possa atingir a paz interior. Não é mágico, tem que fazer uma porção de vezes, né? Mas são dicas úteis. Vamos lá. Pratique a aceitação, pois é abraçando a sua essência e aceitando a realidade que você vai encontrar energia para ir cada vez mais longe. Então é assim, tem coisas em nós, tem coisa em você que para de brigar com isso. Acabou, né? Eu fiz 61 anos recentemente. Essa é a hora que vocês falam assim, nossa, não parece. Ninguém falou, mas tudo bem. Deixa pra lá. Eu fiz 61 anos recentemente, brincadeira. Pois é, gente, 61 anos. Puxa, obrigado, mas é assim. Parece, vocês davam no máximo 60, né? Mas tudo bem. Então é assim, eu fiz 61 anos recentemente. E para quem já fez essa idade, sabe que a vida vai te tolhindo de algumas energias, né? De coisas que você fazia com mais rapidez e tal. Você vai olhando e aí começa. Primeira coisa que muita gente que eu conheço faz, luta contra. Imagina, eu sou o mesmo. Não, eu não sou o mesmo. Eu posso continuar fazendo e viajando toda hora e de um lugar para o outro e tô lá, dormir 3 horinhas e fazer... Não, eu não posso. Eu não sou o mesmo. Eu tenho restrições, eu tenho coisas agora que eu preciso respeitar em mim. Então é isso. Pratique aceitação. Seja lá o que for. Né? Se eu não praticar aceitação, não vou ter paz interior. Conheça a si mesmo, suas qualidades, seus pontos a serem desenvolvidos, como a gente falou o tempo todo aqui. Viva de acordo com a sua essência e com seus valores. Ninguém vai se tornar parecido com ninguém. Deus nos fez únicos, marca digital, porque eu preciso ser o tempo todo a melhor versão de mim mesmo. Então conheça a sua essência. Quem é você? Aquela pessoa que chega, que alegra, que brinca. Continue sendo essa pessoa. Vá podando só as arestas, mas não se torne outra pessoa. Você tem que evoluir sendo você. Né? Senão você não seria você. Desacelere, viva o momento presente, conecte-se consigo mesmo uma vez por dia, mesmo por alguns minutos. Sabe que hora que eu faço isso? Na hora que eu estou no banheiro, na hora que eu escovo o dente. Escova o dente pensando no que você está fazendo. Estou escovando meus dentes. Né? As cerdas estão agora encostando na minha gengiva. Aqui atrás, deixa eu sentir os meus dentes aqui atrás. Você está maluco? Não, não estou não. Isso significa, venha para o momento presente. A gente vive muito depois, a gente vive muito antes, e a gente vive pouco agora. Então, toda vez que você lembrar disso, sinta, você está aqui, olha, no lar de Maria da Paz, na Taquara, né? No sábado, 29 de novembro de 2025, exatamente às 11 horas e 16 minutos. Né? Daqui a pouco a gente vai comer um almoço delicioso, não é isso? É isso, com musiquinha ainda. Ih, eu estou falando tanto que eu tenho que poupar um pouco de voz, né? Pois é, tem que poupar um pouco. É isso, vamos viver o dia de hoje. Vamos deixar o hoje tomar conta de nós. Porque tem gente aqui que está pensando, sim, será que vai acabar, vai servir o almoço logo depois da palestra? Será que vai demorar? Ainda tem que comprar carne para janta, meu Deus do céu. E meu WhatsApp, ó, vibrou 3 vezes, tem 3 mensagens ali e tal. Tem gente que vive assim, vai ter paz interior como, né? Aqui, lembre-se sempre de sorrir, pois esse gesto é uma ferramenta capaz de promover a paz quase que de maneira instantânea. Tem até ligação neural, sabia? Com o movimento dos músculos que a gente mexe para sorrir, com a liberação de hormônio de pacificação do nosso cérebro. É impressionante isso, né? Vamos lá. 6. Faça a diferença na vida das pessoas oferecendo ajuda sempre que puder. Não é para você se sacrificar para ajudar ninguém, mas sempre que você puder ajudar, ajuda. Ajuda, fala uma palavra, volta atrás. Eu tô tentando aperfeiçoar muito isso em mim, porque principalmente as pessoas que irritam, né?
Né? Olha que exercício bacana. Ajude sempre as pessoas que te irritam. É verdade. Olha que legal isso. Quem sabe você não corta ali a corrente, né? Demonstre sua gratidão por tudo aquilo que você possui. E vejam as bênçãos se multiplicarem em sua vida. Agradeça pelo que tem, agradeça pelo que conquista. Realize práticas que promovam a paz interior, como a meditação, a yoga, ou mesmo exercício de respiração. Sabe o que é meditar, gente? É você desligar o cérebro. É você pensar só, ficar em contato só com o cérebro identificando você mesmo. Então é assim, Júlia, eu não consigo parar de pensar nas coisas. Meu cérebro é assim, ele roda, parece até um girador de pensamento. Pois é, primeira vez que você medita é meio confuso. Tipo assim, ai caramba, eu tô pensando aqui agora, tô pensando no campo de futebol e no jogo do Flamengo hoje, meu Deus do céu, Flamengo, Palmeiras, quem será que vai ganhar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, passa pensamento, passa, próximo pensamento, não sei o que, eu tenho que botar gasolina, o carro tá sem gasolina, passa, tira esse também, não sei o que, não deixa nenhum pensamento ficar mais de 5 segundos. Esse é o primeiro exercício para quem tem aceleração de pensamentos. Tira o pensamento, muda de pensamento a cada 5 segundos, vai chegar uma hora que vai acabar. E aí você muda. Se voltar ao pensamento que já pensou, muda de novo. Vai chegar uma hora que vai começar a ficar mais devagar. Aí você vai começar a sentir o prazer que é não pensar em nada. É disso que o cérebro precisa para se pacificar. E no mundo que a gente vive, tá difícil, né? Evite entrar em discussões desnecessárias apenas para mostrar que você está certo. Meu Deus do céu, escolha ser feliz. Amor de Deus, né? Você ainda precisa mesmo? Essa guerra é minha? Não, então briga sozinha. Dá licença que eu vou beber minha água. Vou brigar não é minha essa guerra. Se quiser, eu tô aqui, mas eu só vou pegar minha arma se essa guerra for minha. E olha, eu tô falando com relação à guerra de filho, guerra de marido, guerra de esposa, guerra de pai, guerra de mãe. Júlio, guerra de filho é minha automaticamente. Quem disse? Quem disse que guerra de filho é tua? Filho não é teu. Não se esqueça que teu filho pode ser um estranho. Ele apenas saiu de você, de corpo físico. E você serviu de instrumento para aquele momento, mas ele é um espírito encarnado que tem uma tarefa e que tem que ralar na tarefa dele. A guerra é dele. Para de pegar como sua uma guerra que não é sua. Você está atrapalhando a evolução do teu filho. Para de atrapalhar a evolução do teu filho. É isso. Tem gente que precisa ouvir isso com essa dureza. Não, porque eu vou para ter. Vai, então atrapalha, filho, atrapalha. É porque eu não quero que ele quebre a cara, mas ele tem que quebrar a cara. Se ele não quebrar a cara, ele não vai em frente. Então para de atrapalhar a evolução das pessoas. Para de se meter na evolução das pessoas. Né? É isso. Evite entrar em discussões desnecessárias apenas para mostrar que está. Não, o anterior, né? Ou seja, em guerra, muitas vezes que não são suas. E a 10ª, assuma a responsabilidade por todas as suas ações, ao invés de culpar terceiro pelo que passa no seu interior. Isso a gente começou falando, né? Conjugue em primeira pessoa. Né? Fulano instigou a minha raiva. Por que você está com raiva? Eu estou com raiva porque fulano ligou a minha raiva. Ela estava desligadinha, mas ele veio aqui e ligou uma raiva que é minha. Então eu estou aqui, mas essa raiva é de quem? É minha. É uma raiva minha. Eu tenho que lidar com ela. Mas fulano foi lá e apertou o botão. Mas tudo bem, como a raiva é minha, é eu que tenho que lidar com ela. Emoções e sentimentos são nossos. Então é como se fosse uma síntese de tudo que a gente falou. Né? E o tempo todo pedir o auxílio dos nossos amigos espirituais, né? De Maria da Paz, a sua falange de luz, né? Do nosso grande mentor espiritual. Você conversa com o seu mentor? Né? O meu tem até nome. Eu dou nome para ele, porque fica mais íntimo, né? Fica mais próximo. Né? É isso. A gente tem que buscar formas de se manter nesse propósito da construção da paz interior, porque é a responsabilidade de todos nós aprontarmos esse mundo para que ele verdadeiramente se torne um mundo de regeneração. Está nas mãos de cada um de nós, sim. Que Jesus possa nos inspirar cada vez mais e que assim seja.